A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite aos meus amados e queridos irmãos. E mais uma vez nós vamos falar um pouco da Palavra Santa e deixar que o Espírito Santo do nosso bom Deus nos ilumine e nos traga uma mensagem nesta noite para o nosso viver diário, para aplicarmos em nossas vidas. Meus amados, moveu o Senhor o meu coração em falar-vos a respeito de um tema que nos leva a pensar um pouco em nossas condições espirituais, digo. E o tema é natural ou espiritual? Quem sou? É uma pergunta. Natural ou espiritual? Quem sou? Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. E nós vamos considerar alguns versículos deste capítulo e ouvir do Senhor o que Ele tem para nós nesta noite. O homem espiritual não se deixa levar por atitude de ostentação, mesmo que ele seja um catedrático, um exímio professor, conhecedor de assuntos em diversas áreas. Sendo ele um homem espiritual, ele age como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como todos aqueles que têm já conhecimento da palavra santa, das escrituras sagradas, sabem que o apóstolo Paulo foi um homem instruído, um homem que podia se valer da sua posição social. O que ele fazia antes, ele se valia, prevalecia nele um sentimento de ostentação, de poder, quando ainda Saulo, e ele então, ele fazia com que vissem o que ele era capaz de fazer, o que ele podia fazer, quando ele aplicava a sua autoridade na perseguição dos fiéis. Mas quando convertido, Paulo então muda o seu comportamento, é o que deve acontecer com todas as pessoas que aproximam-se de Jesus Cristo. Ao conhecer Jesus, ao aproximar de Jesus, ele então, a esta pessoa, muda o seu comportamento. E falando um pouquinho de ostentação, eu quero lhe dizer que às vezes as pessoas pensam que quando fala a palavra ostentação, leva só para o sentido de mostrar em seu corpo algo valioso, como muitas pessoas fazem. Essas pessoas ostentam o que tem, no sentido joias, no sentido alguma coisa, roupa de grife, etc, etc. Então isso também é uma ostentação. Mas a ostentação, ela vai um pouquinho mais além. Você pode estar ostentando algo que você já tem de conhecimento, que você adquiria, lógico, isso é muito bom mesmo, a pessoa ter conhecimento em várias áreas e passa então a ostentar aquilo. Ou seja, às vezes a pessoa humilhar um outro menos conhecedor, então a pessoa ostenta, faz com que apareça ali aquilo que ele sabe, etc, etc. Né? E os irmãos estão me entendendo. Então Paulo não agiu assim à medida que ele se converteu. E o que nós queremos justamente
trazer para nossas vidas lições de que proveitosas, é óbvio, da situação, da atitude que Paulo teve no decorrer da sua carreira de evangelista, de missionário, do tempo que ele ficou trabalhando para o Senhor, ajudando as pessoas daquela época a aproximar-se de Cristo, a maneira que ele se comportou. Atos capítulo 22 nos dá assim quem era Paulo. Então diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então ele apresenta a sua pessoa dizendo que ele tinha sabedoria. Mas quem era Gamaliel para ele falar, eu sou criado aos pés de Gamaliel? Gamaliel era mestre dos mestres entre os judeus, um homem natural. Ele era um homem natural, não era um homem espiritual. Porém, com grande conhecimento de ponderação e ponderação. Ele ponderava as coisas, ele mediava as coisas com sabedoria e conhecimento. Entretanto, Paulo fez referência a ele não por se gloriar. Olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Não é isso que Paulo estava dizendo. Mas para dizer, eu tenho sabedoria humana, mas prefiro usar a sabedoria vinda de Deus. É mais ou menos nós falarmos, quando a pessoa pergunta qual o grau de instrução que temos, e a pessoa se refere ao grau que tem de instrução. Entretanto, não faz com que aquilo ali prevaleça sobre aquela pessoa, demonstrando algo, às vezes até além daquilo do conhecimento da própria pessoa. Tem pessoas que agem dessa forma, ostentando. E Cristo nos ensinou diferente. Cristo nos ensinou que, mesmo que tenhamos sabedoria, conhecimento, mas devemos agir com humildade. O versículo 1 do capítulo 2, que nós citamos no início, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade ou com ostentação de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo chega ali diante daquele povo, óbvio, ainda um pouco eles temeroso pela história, o histórico de Paulo, quando ainda Saulo, e ele então se identifica: não, realmente eu sou o Saulo, eu sou Paulo, eu fui criado aos pés de Gamaliel, sim, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar do amor de Jesus Cristo, somente a Ele seja exaltado, Ele seja exaltado. Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o versículo 3 diz assim: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ele esteve ali com um homem comum, convivendo com aquelas pessoas. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Hoje está tudo, ou seja, a maioria das coisas estão invertidas. As pessoas faz com que outras, as pessoas às vezes que estão no poder, demonstrando assim, eu posso, eu tenho condição, eu sei, faço e tal, etc, etc, isso lá em cima. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que nós devemos nos relacionar com humildade uns para com os outros. E isso aí às vezes acontece até dentro das igrejas, e nós devemos nos policiarmos para não procedermos assim. Nós devemos ter sempre uma atitude de humildade, tanto diante de Cristo, como também entre os homens, sermos humildes. Sermos humildes. Paulo agia desta forma. Paulo falava da verdadeira sabedoria vinda do Espírito Santo. Trata-se de um homem espiritual, não um homem natural, um homem carnal. Do verso 6 ao verso 10, Paulo fala e deixa claro que o que os poderosos e doutores da lei falavam, o que não estava, era o que não estava em conformidade com o que Cristo tinha ensinado. Nós sabemos que naquela época, doutores da lei, das leis, mestres ali, faziam questão de ser respeitados pela sociedade. E não estou tirando isto, não estou ensinando ao contrário, nós devemos sim respeitar os mestres, mas o que eu quero dizer é que os mestres é que devem estar ciente de que deve ser humilde em se relacionar. Então os mestres não tinham humildade e ensinavam errado naquela época. E acontece isso hoje também. Então diz assim, verso 6, todavia falamos da sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então Paulo esqueceu-se dele como homem sábio, embora em outro texto ele diz assim, fiz de fraco para com fraco, louco para com louco, simples para com simples. Então o que ele quis dizer nesse texto que eu estou acabando de citar agora em outra citação, em outro texto, ele está dizendo que ele tinha sabedoria, sabia entrar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa, mas como ele estava, nesse caso, tratando-se com a igreja não de grande influência, neste momento principalmente, ele então falou da demonstração de humildade. Eu falo de Cristo, humildemente. Paulo enfatizava muito no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Queridos, é mais nessa parte que eu quero também dar ênfase.
nós somos homens espirituais. Nós temos que entender que o homem natural é aquele homem que não conhece Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia diz assim, este homem é o homem natural, ainda não conheceu Jesus como Salvador. Não é eu que estou dizendo que sou diferente porque eu quero ser diferente, não. A Bíblia me autoriza a dizer que aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem que ser diferente. Então ele é classificado como homem espiritual. E sendo homem espiritual, meu amado irmão, tem que haver um diferencial. Tem que haver um diferencial. Por isso que o tema é uma pergunta: natural ou espiritual? Quem sou? Então isto é para que nós possamos fazer uma varredura, digamos assim, uma pesquisa no nosso interior e ver o que está pesando mais. Se é o homem natural ainda, o velho homem, o homem natural, ou se é o novo homem espiritual. Isto nós devemos estar fazendo constantemente no nosso dia a dia, porque às vezes nós, enveredados com tantas coisas, nós nos deixamos a levar por alguma situação de que o homem natural ele aparece mais, mas é pecado. Nós devemos sempre fazer com que apareça o homem espiritual que somos. Então Paulo disse assim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Quando ele fala, nós, veja bem, mas o versículo 12, mas nós não recebemos. Então, quando ele fala nós, e no versículo 13, ele fala assim, ele diz, falamos, sempre no plural, nós falamos, ele se refere aos demais homens de Deus que tinham escrito, e pregado, e alguns estavam ainda pregando na companhia de Paulo, como Apolo, e outros ajudantes, né, dele, Timóteo e outros, e está ainda na época que Paulo estava pregando, então ele se refere, nós, mas também ele estava se referindo àqueles que iriam pregar, que é o nosso caso. Nós estamos vivendo a época de que podemos falar, nós não recebemos o Espírito do mundo. Então eu quero que você entenda isto. Esse nós, Paulo falou na época dele, era ele mais alguns que estavam pregando e que tinha escrito também, e agora esse nós, ele veio e chegou até nós, essa palavra. Então hoje o nós é nós mesmos, de verdade. Então nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito Santo. Aí, para encerrar o capítulo, já no verso 14, ele coloca os dois tipos de homens novamente. No capítulo 14, o homem natural e o homem espiritual. Ele diz assim no capítulo 14, ora, o homem natural não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Queridos, encerrando essa parte aqui, essa breve meditação, esse breve estudo da Palavra Santa, eu quero lhe informar o seguinte, que o homem natural não compreende às vezes o que nós estamos
passando, até mesmo nesta noite que eu estou pregando para alguns que realmente vão abrir esse vídeo, ele não vai entender do que eu estou falando, porque prevalece nele um espírito de ostentação. Eu sou, eu posso, eu vou, eu quero, eu mando. Mas nós, meus amados, queridos irmãos, nós devemos ter um pensamento diferente, e temos que ter, porque nós somos homens espirituais. Então discernimos tudo no espiritual, nós entendemos o que Deus quer para nós. Aí que entra então a questão da pergunta novamente: quem sou? Quem sou? Olha para você, quem você é? Você está discernindo sim a santa palavra? Você está tendo de fato o conhecimento da santa palavra e aplicando-a no dia a dia? Se assim não, você está vivendo a parte natural, o homem natural. E Deus quer que você seja de fato um homem espiritual, que anda na espiritualidade, constantemente voltado para Deus. É óbvio que você não vai deixar a sua inteligência secular, o seu conhecimento das coisas de lado. Você precisa dele sim, para o seu viver diário. Você tem que saber manusear isso, controlar isso, trabalhar com isso. Mas o que você não pode deixar que isto seja, supere as outras coisas, não deixando você ser uma pessoa humilde diante de Deus e diante dos homens. Seja de fato humilde diante de Deus e diante dos homens. Trabalhe a sua natureza. Trabalhe a sua natureza. E para encerrar o capítulo, a palavra diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso são as últimas frases do versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você de fato reconhece isso, que você tem a mente de Cristo, que Cristo mudou o seu viver, colocou em seu coração uma nova maneira de viver, na sua cabeça, o seu pensamento é outro, então, de fato, você pode falar: nós que vivemos espiritualmente. Fala isto. Caríssimo irmão, é isso mesmo, caríssimo irmão. Volto a repetir, caríssimo irmão. Sabe por que você é caríssimo? Porque você foi comprado por um alto preço, o sangue precioso de Jesus. Então, por essa palavra caríssimo, ela de fato é verdadeira, ela é bem colocada. Caríssimo irmão, pense nisso. Minha irmã querida, pense nisto. Pense nisto. Jesus nos comprou por um alto preço. Então, Ele quer que sejamos homens, mulheres espirituais. Que possamos entender que a humildade, o amor, ele está de fato, ele deve ser de fato a predominância em nossas vidas. Peço a você que faça uma avaliação da predominância que há em você. O que está predominando? O que está mais? Você, meu irmão, minha irmã, o que predomina mais? O natural ou o espiritual? Pense nisso. Quem sou eu? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre